A paz do Senhor a todos, como vocês estão? Vim aqui trazer mais uma palavrinha rápida para vocês. Hoje é referente ao apóstolo Paulo, que estava passando algumas informações para o seu filho na fé, que se destacou entre os seus irmãos, Timóteo. Ele se destacou por questões de ter um senso de responsabilidade e comprometimento com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. E nisso ele veio passar em 2 Timóteo 2, 3 ao 4, algumas informações para encorajamento de Timóteo, dizendo assim: você, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, que luta, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele, Jesus, que o alistou para a guerra. Essa palavra que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, para encorajá-lo ainda mais, esse jovem na fé, né? Apesar de ser jovem, de ser um menino por volta aí de uns 18, 20 anos, ele se destacou entre seus irmãos na igreja exatamente por isso, pelo senso de responsabilidade que ele adquiriu, pela maturidade espiritual cristã que ele teve em discernir e saber o que se deve ser feito, o que um cristão realmente deve fazer, entendeu? Muitas vezes os cristãos têm esse senso de que vou para a igreja, aprendo e vou embora e já era, e vivo a minha vida normal no cotidiano e em todas as outras áreas da vida. Então a pessoa só aprende, tenta colocar em prática na sua vida e já era, ficou por isso mesmo. Porém não é assim. Nós estamos na igreja como se fosse uma escola espiritual para aprender, para nos desenvolver, para nos aperfeiçoar, para que os irmãos uns edifiquem os outros segundo os dons, talentos que Deus entregou a cada um, segundo o ministério, o chamado, a vocação que Deus entregou para cada um, para fazer a obra para o aperfeiçoamento dos santos. E isso não inclui somente com a liderança, somente com os diáconos, presbíteros, bispos, seja quem for. Inclui também aqueles que ainda não descobriram a sua vocação, ou que até descobriram, mas estão acomodados. Então temos que pensar assim, em sair da nossa zona de conforto, parar de pensar só em festejar, só que tipo a vida fosse uma aventura, que temos que ter o melhor e buscar e correr atrás de dinheiro, correr atrás de bens materiais, em ter o melhor para a nossa vida. Tudo bem correr atrás dessas coisas, contanto que elas não sejam a prioridade. A prioridade são as coisas espirituais. Essas coisas de correr atrás de bens materiais, correr atrás de ter um melhor emprego, um melhor salário, tudo isso ficará aqui na terra. São coisas passageiras, são coisas que vão durar aí somente a sua vida, 80 anos, talvez se der certo e bem 100 anos, talvez até menos, 50 anos. A gente não sabe quando que a gente vai ir para o Senhor. Então nós temos que pensar que a responsabilidade maior, o foco principal, a coisa mais importante que tem, a área da nossa vida mais importante é a espiritual, é o reino de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo sendo pregado. É isso que Jesus trouxe para nós. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos somente de passagem nessa terra, e nós fazemos as coisas que precisamos fazer, como trabalhar, ganhar dinheiro, fazer essas coisas, porque senão não dá para viver nessa terra. Porém esse não é o foco principal. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que outras coisas sejam acrescentadas. Entende? Então nós não nos devemos nos atrapalhar com as coisas dessa vida, seja ela qual área for. Às vezes na sentimental amorosa, a pessoa está lá muito focada naquilo, como agradar, como fazer, como conquistar aquela menina ou aquele menino que eu tenho desejo, eu estou orando por ele, sabe? Aí o foco fica muito nisso e esquecemos que nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso espiritual em edificar uns aos outros e pregar o ID, fazer o ID, para pregar Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem, ou até conhecem, estão afastados, ou nunca se chegaram a Cristo, mas já ouviu falar. Então esse é o foco, entendeu? E é por isso que o apóstolo Paulo, dando as instruções para Timóteo, que já tinha esse senso, nós também devemos aprender a ter esse senso de comprometimento e responsabilidade com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então meditem nessa palavra aí de 2 Timóteo 2, 3, 4, que o bom soldado de Cristo, todos nós somos bons soldados de Cristo. Talvez alguns pensam assim: talvez eu não seja um soldado de Cristo, eu estou aqui para ouvir, aprender e viver minha vida. E não é assim. Nós todos fomos chamados por Cristo para ser soldados. Nós estamos numa guerra espiritual que só vai acabar quando Jesus voltar. A guerra aqui agora, neste momento, espiritualmente está uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Nós só não vemos, e por nós não vermos aos olhos naturais, nós achamos que nada tem, está de boa, está tranquilo, vou para minha casa descansar, assistir um Netflix. Não,
Às vezes o culto acaba, a gente pensa, acabou, já era, vamos para casa, ficar de boa ali. Não é assim. Temos que buscar as coisas de Deus, temos que lutar, guerrear. Na Bíblia fala muito sobre isso, fala de Efésios 6, sobre a armadura, que toda a armadura de Deus nós devemos que vestir. Então nós temos que estar nesse entendimento, nesse senso que estamos em uma guerra, nesse entendimento, nesse senso que temos um comprometimento, uma responsabilidade para com Deus, com as coisas de Deus, em edificar um ao outro e também lutar nessa guerra espiritual, porque as coisas espirituais são eternas, as coisas terrenas, tudo que nós buscamos, são passageiras, uma hora vai ficar para trás. Amém, irmãos? E assim, essas coisas da terra, ela ficará nessa terra, já as coisas de Deus ecoarão por toda a eternidade. Amém? Essa palavra que eu trazer para vocês, fiquem todos na paz, Deus abençoe.